Você sente que Deus está em silêncio, mas ainda assim, algo dentro de você continua pedindo respostas? Talvez você esteja orando, lendo a Bíblia, buscando, mas por dentro, sente como se uma névoa te afastasse da presença de Deus. E essa névoa tem nome: distração. O inimigo descobriu algo sutil. Ele não precisa destruir sua fé. Basta desviar seus olhos. Não precisa quebrar sua conexão com Deus. Basta colocar ruído no sinal. É como se sua alma tivesse conectada por um fio invisível ao céu, mas o barulho ao redor e dentro estivesse mais alto do que a voz de Deus. Hoje, a distração não é só uma questão de tempo, é uma questão espiritual. E quanto mais ocupado você está, mais esvaziado espiritualmente pode se sentir. Olha ao redor. É tanto conteúdo, tantas notificações, tantas exigências emocionais. E, no meio disso, sua fé vai se tornando automática, repetitiva, cansada. Você ora, mas se sente distante. Você lê a Bíblia, mas não consegue absorver. Você até fala de Deus, mas sente que não está com Ele. A verdade, o inimigo aprendeu a usar o excesso como forma de escassez. Ele te alimenta com 1000 estímulos e ainda assim você termina o dia com fome daquilo que realmente importa: presença. Lembra de Marta e Maria? Marta estava tão ocupada para Deus que perdeu a chance de estar com Deus. E talvez hoje sua alma esteja pedindo isso: parar, sentar-se, estar, sem fazer, sem provar, sem produzir, só estar. Este vídeo é para você que quer se reconectar com Deus, mas vive se sabotando. Que quer orar com profundidade, mas se perde em ocupações sagradas. Chegou a hora de calar o barulho e ouvir o que só o silêncio pode revelar. Há um erro que muitos cometem, e ele não faz barulho. Não causa escândalo, mas corrói a alma por dentro. Confundir atividade com intimidade. Você pode estar fazendo muito para Deus e ainda assim estar longe dele. Servir, liderar, ajudar, postar versículos, orar em voz alta, tudo isso pode ser lindo aos olhos dos outros. Mas e seu coração? Está presente? Ou está esgotado? O inimigo não tem pressa em te derrubar. Ele só precisa te manter tão ocupado que você nem perceba que se afastou. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos milagres. E eu lhes direi: nunca vos conheci. Isso não é sobre falta de obra, é sobre ausência de relacionamento. Até as tarefas religiosas podem viciar o coração. É possível usar a oração como performance e não como presença. Cuidado! O diabo ama quando você está ativo, mas vazio. Há uma frequência que parece espiritual, mas não vem de Deus. A urgência desenfreada. Aquela voz que diz: você está atrasado, se não agir agora, tudo vai desmoronar. Mas no reino, o tempo é outro. O relógio do céu não é movido por medo. O diabo sabe disso. Por isso ele planta pressa. Te empurra para longe do agora. Te prende no medo do e se não acontecer. No pânico do tá demorando demais. Isaías nos lembra: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar aqui é confiar. É vibrar no ritmo da fé, não da ansiedade. Quando seu coração vibra fora do tempo de Deus, até a oração vira desespero. A mente se agita, a paz se vai. Mas há um caminho de volta: desacelerar por dentro, respirar com Deus, estar com Ele no agora. Feche os olhos, sinta. O agora é o lugar onde Deus habita. Poucas coisas doem mais do que orar e não ouvir resposta. É nesse silêncio que o inimigo entra em cena e sussurra mentiras. Deus te abandonou, você está sozinho, é castigo. Mas nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é estratégia. Jesus passou 40 dias no deserto e ali Deus estava em silêncio. Quem apareceu? O inimigo.
A mente ansiosa interpreta o silêncio como rejeição. Mas e se for proteção? Talvez Deus está calando vozes ao redor para que, enfim, você ouça dele. Se você passou por traumas, perdas ou abandono, o silêncio de Deus pode ativar memórias antigas de rejeição. Isso não é fraqueza. É uma ferida que ainda está pedindo cura. Hoje, não tente interpretar o silêncio. Apenas permaneça. Deus pode estar mais perto do que nunca, só que em silêncio. Você já sentiu que sua fé virou obrigação? Como se estivesse agindo certo, mas por dentro vazio? É aí que mora o perigo da performance espiritual. Quando a disciplina se desconecta da intimidade. A verdade é que muitas vezes a santidade que mostramos é só uma armadura, uma forma de tentar esconder a vergonha, o medo de não ser aceito. E o inimigo se aproveita disso. Ele sabe que se puder te convencer de que você precisa fazer mais para valer mais, você vai entrar num ciclo de esforço, sem transformação. Jesus foi claro com os fariseus. Vocês parecem justos por fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Essa é a falsa espiritualidade. Um teatro sagrado. Uma fé que parece viva, mas está desconectada. Se sua vida espiritual virou um palco, talvez seja a hora de descer, de se desvir da aparência, de voltar para o lugar secreto, onde Deus não exige performance, só presença. Tem algo mais perigoso do que o pecado escancarado. É o pecado camuflado de autossuficiência espiritual. Quando você acha que se fizer tudo certo, jejuar, orar, seguir os passos, Deus tem que agir. Mas fé não é contrato, é rendição. Saul achou que podia controlar o tempo de Deus. Ofereceu sacrifício antes da hora, achando que estava fazendo certo. Resultado? Perdeu o reino. Quando você tenta controlar até a sua vida espiritual, está dizendo, eu sou o suficiente sem depender completamente. E isso, no fundo, nasce do medo. Deus não quer seu controle, quer sua entrega. A pergunta hoje é, você está orando para manipular ou para confiar? Renda-se. Entregar o controle não é perder poder, é voltar para a fonte dele. Imagine uma mesa posta, um banquete preparado, alimento quente, presença acolhedora, paz transbordando. Mas você está de pé, correndo, fazendo. Esse é o retrato de muitos hoje. Salmo 23 diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas o diabo sussurra, você não tem tempo para sentar. Você consome pregações, louvores, versículos, mas continua com fome, porque não está absorvendo, só passando os olhos. Essa distração te mantém de jejum daquilo que mais importa, a presença viva. Deus te chama para sentar, não para fazer mais, mas para estar mais. Pare, respire, a mesa ainda está posta. Você chegou até aqui, mas ainda precisa se perguntar, você está realmente presente com Deus? Ou apenas existindo perto dele? O afastamento espiritual nem sempre vem por rebeldia. Muitas vezes, vem por distração. Você não deixou Deus, só foi se afastando sem perceber. Como C.S. Lewis dizia, o ruído é a grande arma do diabo. E se Deus falasse algo hoje para você, você ouviria? Ou estaria muito ocupado? A verdade é que Deus nunca parou de falar. Talvez só precise calar o mundo ao redor e o barulho dentro. Como o irmão Lawrence ensinava, praticar a presença de Deus é estar com Ele, até lavando pratos, respirando, vivendo o comum. Você não precisa fazer mais. Precisa apenas desfazer os ruídos. A mesa ainda está posta. Hoje, escolha parar de correr.